Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 35. Livro do Êxodo, capítulo 35. Vamos ler a partir do verso 20. Êxodo, capítulo 35. A partir do verso 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos o trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Queridos, vimos no último mês, trabalhamos um pouco aí sobre o galardão, aquilo que realmente buscamos em nossa vida. Esse é o questionamento que nós queremos fazer. Se você tem buscado aquilo que vem do Senhor, os benefícios resultantes da obra de Deus em nossas vidas, ou se realmente queremos buscar as coisas deste mundo. Você vive a sua fé no intuito de ter mais do Senhor, ou você está pensando que pode usar a Deus para alcançar os desejos do seu coração? No fundo, nós estávamos questionando isso, para assim alimentar no seu coração o desejo pelas coisas de Deus, e deste modo dedicar a sua vida e buscar ardentemente pelos meios que Deus nos deu, alcançar o galardão, alcançar mais de Deus na sua vida, portanto. A partir disso, pensamos em trabalhar esse mês sobre o voluntariado. Voluntariado é algo que está em moda nos nossos dias, ou pelo menos a sua palavra, ainda que a sua prática seja algo muito antigo na história da humanidade, como nós vimos aqui pelo próprio texto de Êxodo. Mas a questão do voluntariado é que o mundo foi percebendo que não dá para que todas as coisas sejam feitas pagando pessoas ou tendo profissionais. E não porque não haja dinheiro suficiente para isso, porque há. Mas o que falta, geralmente, é a disposição das pessoas e o desejo das pessoas em fazerem as coisas. Por isso se alimenta a ideia de voluntariado. Por isso se alimenta o pensamento de que as pessoas precisam aderir aos planos, às metas e objetivos, e tomarem essas coisas como suas também, e dedicarem um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento e das suas capacidades para atender as necessidades de uma determinada comunidade. A igreja não é diferente, meus irmãos. A igreja, na verdade, se nós bem observamos as Escrituras, desde que o povo de Deus se formou, ele é um povo que parte do voluntariado. Ele é um povo que parte da necessidade de pessoas de dedicar um pouco, ainda que gratuitamente, de seu tempo, de suas coisas, mas principalmente de sua disposição para a obra de Deus. Se nós não voluntariamente nos dedicarmos à obra do Senhor, ela não será feita. Porque Deus não prometeu erguer um povo de profissionais,
pessoas preparadas e pagas para fazerem um trabalho de seu reino. Ele levantou pessoas para que voluntariamente dedicassem as suas vidas ao seu reino. Essa é uma realidade, queridos, que nós vamos ver durante esse mês. Aqui no texto de Êxodo, nós estamos vendo um momento significativo de quando esse voluntariado foi estritamente necessário para que a vida religiosa do povo pudesse se estabelecer e pudesse ser exercida conforme Deus havia orientado. O serviço ou esta obra, a confecção de tudo aquilo que era necessário para o culto em Israel, não poderia ser desempenhado ou não poderia ser praticado somente pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos cantores levitas, né? Lembrando que levita não é sinônimo de cantor, mas os sacerdotes eram levitas, os cantores eram levitas, aqueles que costuravam eram levitas, os que limpavam o templo eram levitas, era tudo levita. E não dava para ser feito só por eles. Deus precisou dar ao povo o entendimento de que eles tinham de voluntariamente entregarem bens, entregarem seu tempo, entregarem todas essas coisas para que o culto fosse devidamente vivido. Então nós podemos olhar para as Escrituras e abstrair delas uma teologia do voluntariado. Nós podemos ver aqui nesse texto os fundamentos do voluntariado cristão. Nós temos aqui algumas coisas que são necessárias para que nós entendamos o que é ser um voluntário, como esse voluntariado se estabelece, como esse desejo deve ocupar o nosso coração e como isso deve transparecer em atitudes e práticas. Lembremos que Israel, queridos, estava se refazendo como um povo. Não era uma nação ainda pronta. Era uma nação que passou 400 anos como escrava. Uma nação que viu naqueles que estavam sobre eles uma confiança em outros deuses, deuses que eram figuras ou eram seres da natureza, como animais, como o sol, como os astros, né, como os corpos celestes. O rio Nilo era um deus para eles. Tudo se transformava num deus. Então eles se acostumaram ao pensamento de que eles poderiam manipular ao Senhor, de que eles poderiam manipular os seus deuses, eles poderiam alcançar os seus deuses. Então, o trabalho que Deus impõe sobre Israel não é o de simplesmente deixarem de lado essa idolatria, mas é de que fossem perdendo a noção de que eles estavam próximos de seus deuses, poderiam manipular esses deuses e poderiam entrar numa relação de igualdade até de barganha com Deus. Então Deus traz elementos, figuras, símbolos que passam para Israel agora mensagens, novas instruções, leis que dão a Israel um novo entendimento deles mesmos e da própria divindade. Quando Moisés leva ao povo a lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Esse já é o primeiro impacto de um povo que tem que abrir mão de seus ídolos, de um povo que tem que abrir mão da ideia de que existe um panteão de divindades. E ainda diz mais: não farás para ti imagem ou escultura de nada cá em cima nos céus, nem nas águas debaixo da terra. Não faz para ti nenhuma imagem, ou seja, entenda que Deus ele é totalmente transcendente. Entenda que Deus está além do seu alcance. Entenda que Deus ele não pode ser alcançado pelos seus sentidos. Ele não pode ser manipulado. Esse é o nosso Deus. E toda a construção dessa religiosidade de Israel, do tabernáculo que aqui está sendo feito, com toda a simbologia das pedras preciosas, dos metais preciosos, das roupas, como nós vimos hoje pela manhã, são uma referência a uma santidade que nem o povo e nem aquele tabernáculo possuíam. Há uma santidade que em Deus é real e verdadeira e original, e em todas essas coisas são simbólicas. É uma santidade simbólica. E derivado de Deus. Não porque essas coisas em si sejam santas, mas porque Deus, por sua vontade, separou essas coisas para si.
Então o povo começa a aprender essa dependência do Senhor, essa distância para com Deus. E como tudo na vida deles, na verdade, depende de um único Senhor, que não pode ser alcançado pelos seus sentidos, mas é um Deus que intervém, que se relaciona com com o seu povo. E quais seriam então esses fundamentos que Moisés, ao conclamar o povo para que pudesse cuidar da confecção de tudo aquilo que vai ser usado no culto de Israel, nós podemos aqui ver. Primeira coisa, o povo tinha de entender que eles estavam entregando, e a mesma realidade vale para nós, de que nós só entregamos a Deus aquilo que dele recebemos. Entregamos o que recebemos. Se você reparou, a primeira leitura que nós fizemos foi de alguns textos atrás, no capítulo 12 de Êxodo. Nós vimos ali que tudo que está sendo requerido aqui no capítulo 35 foi o que as mulheres e as famílias egípcias, movidos por Deus, entregaram a Israel. Então Deus quis simplesmente enriquecer Israel. Deus quis simplesmente trazer prosperidade para aqueles ex-escravos. Não. Deus estava providenciando tudo aquilo que era necessário para que posteriormente o culto, a religiosidade, tudo que fosse necessário para seu relacionamento com o seu povo, pudesse ser devidamente confeccionado como ele havia dito que deveria ser feito. A entrega voluntária que estava acontecendo, que nós vemos aqui Moisés conclamando Israel a fazer, era uma entrega daquilo que eles haviam recebido, nada era deles mesmo. E como cristãos, como povo daquele que veio, encarnou, entregou a sua vida por nós, precisamos compreender que de fato tudo aquilo que temos veio do Senhor. Então só estamos entregando o que vem do próprio Senhor. Não é nada nosso. É claro que em princípio pensamos em dízimos, pensamos no dinheiro que sustenta a obra, sustenta o funcionamento das coisas, sustenta esse ventilador que está aí dando uma refrescada em vocês, né? Mas o que era para cá desligaram, né? O para aí deixaram ligado. Deixa assim, tá barulhento, deixa assim. Eu entendo. Nós estamos aqui para sofrer mesmo. Não é eu que digo isso, né? Então, vamos viver o que a gente fala, né? Mas a gente precisa compreender, meus queridos, que vai muito além do dízimo. Vai muito além do dízimo. Vai do tempo que você dedica. É ser voluntário em dedicar o tempo que Deus te deu. O tempo que Deus te deu nesta terra, nesta vida. Compreender que isso pertence ao Senhor. Compreender que o seu tempo não deve ser dividido entre o seu trabalho, a sua academia, o seu entretenimento, o seu happy hour, os seus estudos, seu. Você precisa dizimar o seu tempo. Quantos irmãos da igreja não precisam de uma visita? E pense bem, ser voluntário na igreja do Senhor não é dedicar o seu tempo, eu vou ajudar a nossa faxineira, a igreja é grande, né? Eu vou lá dar uma varrida também na igreja. Não. Vai fazer uma visita ao irmão doente, que não seja Covid, né? Não seja o irmão idoso que não pode sair de casa. Mas ele não está recebendo. Telefona, passa uma hora com ele ao telefone. Puxa a conversa, ora com ele. Dedica seu tempo. Será que não podemos, como igreja do Senhor, implementar obras que venham a conduzir a outras pessoas os benefícios que Deus tem nos dado? Obras de assistência, por exemplo. Voluntariamente entregarmos àqueles que necessitam a atenção necessária, o que é necessário ao seu sustento. Às vezes é uma orientação. Queridos, às vezes nós encontramos pessoas por aí afora
que o que vai fazer diferença na vida dela não é você ir lá e dar dinheiro para ela, não é você ir lá dar comida para ela, é você ir lá e dar uma orientação para ela. Não, querido, para você resolver isso aqui, você vai em tal lugar na prefeitura. Para você fazer isso aqui, você vai em tal lugar na UBS. Para você resolver isso aqui, outro, você tem que simplesmente pegar esse documento e levar nesse lugar. E está resolvido o teu problema. Eu perdi a conta de quantas pessoas, em 2 minutos de conversa, ouvindo a pessoa, eu pude perceber que o problema dela era simples, mas ela não tinha o preparo, o conhecimento, quem orientasse, ela não tinha o estudo necessário para saber onde procurar a informação. E uma simples indicação resolveu a vida da pessoa. Quantas vezes não encontrei trabalhadores explorados, que eles não sabiam que podiam entrar na justiça. Com suas carteiras de trabalho retidas, não sabiam nem como consultar seu INSS ou coisa do tipo. Falei, não, meu querido, vai lá na Defensoria Pública, abre um processo, conversa com o advogado. Defensoria Pública, o que é isso? Voluntariamente você pode dedicar tempo, conhecimento, às vezes finanças, às vezes é uma carona no seu carro. Mas o que nós precisamos entender é que cada uma dessas coisas que nós estamos entregando, na verdade, foi uma providência de Deus sobre sua vida. Não é nada que você construiu, não é nada que você conseguiu por si mesmo. Foi porque Deus providenciou a vaga de emprego, providenciou o seu conhecimento, providenciou o negócio, providenciou uma série de coisas para que você tivesse e estivesse onde você está. Você não está entregando nada além daquilo do que Deus deu a você. Como Israel aqui estava entregando para ser implementado no culto de Israel, nada além daquilo do que o próprio Deus havia providenciado por meio dos egípcios. Então essa é a primeira questão do voluntariado. Eu preciso compreender que eu tenho que doar, porque tudo que eu tenho é receber por doação do Senhor. Foi a graça de Deus quem me providenciou. Graciosamente eu vou também providenciar sobre os outros. Serei eu a bênção sobre os outros, o meio de providência de Deus. Aqui Deus falava de seu culto. Aqui Deus falava do exercício da fé. Aqui Deus falava da construção de um entendimento, de uma religiosidade no povo, queria fazer o povo entender de uma vez por todas o quanto eles eram dependentes de Deus. E essa é a questão mais fundamental da igreja. Este é o ensino mais fundamental da igreja, ensinar a sua dependência de Deus. A começar pelo fato de que se Deus não tivesse enviado Cristo Jesus, você não teria salvação. É porque Deus voluntariamente entregou o seu Filho, que hoje nós estamos aqui de mãos limpas. Não tem sangue nessas mãos. Não tem sangue derramado nas suas mãos. Foi porque alguém foi voluntário no passado. Foi porque alguém entregou algo. E é justamente isso que nós estamos entregando diante de Deus. Veja, nós estamos cantando uma fé, um conteúdo, que não veio de nós, foi revelado por Deus. Sabe isso tudo que nós estamos cantando para o Senhor? Sabe isso tudo que nós estamos falando aqui, orando? Tudo isso foi Deus quem nos ensinou, foi Deus quem nos instruiu, foi Deus quem nos preparou para voluntariamente sermos seus. Então entrega. Entrega o teu tempo. Dedique-se na obra do Senhor. Hoje o que nós vemos é o inverso. São as pessoas criando argumentos, estabelecendo raciocínios para dizer é por isso que eu não sou mais diácono, é por isso que eu não sou mais presbítero, é por isso que eu não participo mais de certas coisas na igreja, é por isso. Engendram argumentos para não
se dedicarem ao Senhor, recebem de Deus a bênção, recebem de Deus o sustento, mas quando passa um perrengue dentro da igreja, isso é o suficiente para abrir mão do serviço do Senhor. E está usufruindo aquilo que Deus lhe concede dia após dia. Disso usufrui. Mas não é capaz de sangrar pela igreja. Não é capaz de aguentar um irmão chato. Não é capaz, às vezes, de aguentar uma desavença dentro da igreja. Queridos, é claro, a gente vai conviver com irmãos, somos todos pecadores, com certeza a gente vai pisar no calo um do outro em algum momento. Mas se você o tempo todo pensa no seu bem-estar, se você o tempo todo pensa no seu conforto, você nunca vai ser voluntário. Se você não pensar que, na verdade, tudo você tem recebido de Deus, e que, portanto, suportar, às vezes, certas coisas, certas dificuldades do nosso convívio, será necessário, você nunca vai se dedicar voluntariamente a coisa alguma. Você vai viver para você. Não viva para você. Porque nós somos um povo que cremos naquele que morreu por nossos pecados, para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu. Então entrega porque você recebeu graciosamente do Senhor. Um segundo ponto fundamental aqui do voluntariado cristão que a gente precisa entender, que a nossa disposição reflete o coração. O nosso voluntariado reflete o nosso coração. Saiba disso. Jesus deixou muito claro que é o que sai da boca que contamina o homem, que é do coração que procede os maus desígnios. Essa mágoa que você tem do seu coração, do seu irmão, que não te deixa trabalhar na igreja. Essa amargura que está aí, que você não vai lá se acertar com seu irmão. Esse problema que deu na igreja, às vezes não é nem da igreja que você é membro, lá no passado, em que você teve briga, teve dificuldade, e não quer mais se envolver com a igreja com medo de se ferir de novo. Enquanto o nosso Redentor foi rasgado, isso está refletindo o seu coração. Não está refletindo o coração, às vezes, daqueles que te magoaram. E às vezes até te magoaram mesmo. Mas está refletindo o seu coração, que não perdoa, que não busca se acertar com o irmão. Reflete o coração de alguém que só está preocupado com o bem-estar, de alguém que só está preocupado em construir sua carreira, em construir sua vida, em construir os seus bens, em construir as suas heranças. Só está preocupado com isso. Está refletindo o seu coração. É interessante que o texto vai nos dizer, e veio todo homem, cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu. Algumas pessoas podem pensar que esse coração se trata dele, que esse espírito deveria ter vindo em maiúsculo, né, como se fosse o Espírito Santo movendo. É verdade que o Espírito de Deus é quem nos move. É o Senhor é quem nos move a dedicarmos as coisas, a abrirmos mãos das coisas. Como foi o Espírito de Deus, como foi o Senhor que moveu os egípcios a darem a Israel todos esses benefícios. Mas não. A ênfase do texto é de quanta coisa foi voluntária. De quanto o coração dessas pessoas estava realmente desejoso. Então, coração e espírito é uma redundância no pensamento hebreu, porque se trata da inteireza do ser humano. Eles acreditavam no seu coração, eles tinham um apego com isso, eles tinham a sua mente nisso, e ao mesmo tempo eles sabiam que isso era exercício da sua fé. Isso significa que eles estavam plenamente envolvidos no propósito de auxiliarem, de voluntariamente darem os meios necessários para que o culto, para que tudo aquilo que Deus havia determinado fosse cumprido. Não foi por constrangimento. Paulo vai dizer que a gente não é para fazer nada por constrangimento, não. Deus ama quem dá com alegria. Mas saiba que o modo como você se dispõe ao trabalho do Senhor, como você se dispõe a ir além da sua vida,
reflete o seu coração. Não adianta dizer que você não faz algo porque no passado aconteceu alguma coisa. Não adianta você dizer que você não quer mais por causa disso ou daquilo outro. Dedica o que você pode. Dedica o que você tem. Porque veio do Senhor. E porque se você não o fizer, isso estará refletido um coração apegado a si e às suas coisas. Seja um voluntário. Se entrega à obra. Desde que o mundo veja um coração que reflete a entrega, como o Evangelho é sobre a entrega do corpo do nosso Redentor na cruz do Calvário. Desde que o mundo veja isso na sua vida. Desde que o mundo entenda isso sobre você. As pessoas têm críticas pesadas à igreja. É verdade. Algumas dessas críticas são injustas. São fruto do desconhecimento de como as coisas acontecem dentro da igreja. São pessoas tentando entender a igreja por meio dos parâmetros fora da igreja. Algumas pessoas mandaram mensagem, porque eu falei que aqui na nossa igreja nós não temos isenção. Aqui não se prega outra coisa e não se aceita outra coisa. Nós temos uma confessionalidade, nós só aceitamos que se pregue e que se ensine a doutrina do nosso modo. Aí a pessoa quis julgar e conversar comigo a partir do ponto de vista da democracia. Eu falei, meu amigo, isso aqui não é Brasil. Isso aqui é igreja. Democracia não é valor cristão. Eu não tenho que guiar a igreja democraticamente, eu tenho que guiar a igreja biblicamente. E por muitas vezes nós somos julgados assim, mas nós temos que reconhecer também que muitas críticas são justas. E muitas críticas, no fundo do fundo, são fruto de corações, de pessoas que não são voluntárias. E o pior, que quando vêm voluntários, criticam, acham ruim, fala que tem alguma coisa aí por detrás, está querendo aparecer. Mas sabe por quê? Porque o voluntariado do outro escancara o nosso coração mesquinho. O voluntariado do outro mostra que dá para fazer e eu não faço porque eu não quero. Então, cuidado, querido. Seu voluntariado vai refletir o seu coração. Vai refletir quem você é. E você já pensou que coisa boa? Você dedicou. Você voluntariamente deu. E depois que você vê a obra pronta, você pode dizer, Senhor, obrigado, porque eu faço parte disso. Isso é galardão. Só voluntários recebem galardão. Só voluntários experimentam os benefícios da obra de Deus em sua vida. Porque quem acha que é um profissional do reino, quem acha que está em negócios com Deus, vive de justiça própria. E não encontra o que Deus dá pela graça. Essas pessoas receberam do Senhor e entregaram de volta. Porque seus corações não estavam apegados àquilo que receberam do Senhor, mas estavam apegados ao Senhor. Seu coração está apegado a Deus? Seu coração está desejoso de ver a obra de Deus crescer? Nós estamos com obras aí para vir à frente. A gente vai precisar de voluntários aqui, porque nós vamos ter que tirar literalmente tudo que tem aqui dentro. Vamos ter que tirar tudo. Não pode ficar nada. Vai mexer com gesso aqui. Isso é uma coisa a ser feita. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Mas quando a igreja conclama você a pregar o Evangelho, você é voluntário para pregar o Evangelho? Quando a igreja conclama você
a dizer a este mundo que só existe uma esperança em Cristo Jesus, você vai dizer a este mundo isso? Quando a igreja conclama você para que você cresça espiritualmente, dedique seu tempo para edificar os seus irmãos e ser edificado pelos seus irmãos, voluntariamente se entregue aos exercícios da fé, você se entrega? Quando a igreja conclama você a olhar a necessidade do próximo, a lembrar que assim como Israel, que foi escravo, cujo clamor foi ouvido pelo Senhor, e que Deus os conduziu pelo deserto e os sustentava pelo deserto, saber que nós somos um povo descendente desses, que somos pessoas que sabemos que fomos escravizados pelo pecado e que Cristo Jesus nos libertou de todas essas coisas, nós somos pessoas prontas a voluntariamente, com o coração liberto, a espalharmos o amor de um Deus tão grandioso sobre as pessoas de todas as formas possíveis. Não se engane, seu voluntariado vai refletir o seu coração. E não pense você que você é o incapaz ou que você não tem nada a oferecer. Porque o texto também é muito enfático, ao demonstrar que todas as mulheres hábeis, e todas as mulheres cujo coração, os príncipes, todo homem, veja que o texto ele vai enfatizando esse tipo de coisa, mostrando que é todo tipo de gente. Não importa quem é você, não importa a sua idade, não importa o que você sabe fazer, você tem algo a entregar. Entregue. Entregue. Pastor, eu sou muito fraco, eu não posso carregar uma pilha de cadeiras. Carrega uma cadeira. Pastor, eu não sou tão inteligente para dar uma aula. Então compareça a aula e motive outros a comparecerem. Pastor, eu não sei falar com desenvoltura em público. Então ore por aqueles que falam. Você sempre vai encontrar algo a ser dedicado. Você sempre vai encontrar algo a ser feito. O que o texto enfatiza é que cada um entregava do que tinha. Quando você diz que não tem nada para entregar, você está me dizendo que Deus não providenciou nada em sua vida, coisa alguma em sua vida. Deus não te deu nada. É isso que você está dizendo? Que Deus fez acepção de pessoas? Que quando chegou na sua vez, não, você não. É isso? É verdade. Há pessoas às quais Deus deu mais. Mas a palavra de Deus deixa claro que aqueles a quem Deus deu mais, Deus também cobra mais. Apesar da cabeça que usa coroa. É por isso que no voluntariado, na vida de entrega ao reino de Deus, quando pastores fazem o que não devem fazer, eles são tão cobrados. Sabe, às vezes vejo um amigo que pisou na bola e fala, mas o presbitério foi duro comigo. Falei, foi pouco, você está vivo ainda? Você tinha que estar morto, miserável. Nós ganhamos tudo, cabra. Pastores são voluntários, nós desistimos de qualquer outra carreira para estarmos aqui. Eu vou falar sobre isso no outro sermão. Nós largamos tudo, eu desisti de qualquer carreira para estar aqui. E eu podia ser o que eu quisesse na minha vida. Eu podia ser o que eu quisesse. Mas isso não veio sem Deus abençoar também. Porque a igreja, como igreja presbiteriana, ela paga a educação do seu pastor. A igreja presbiteriana do Brasil dá mestrado para o seu pastor de fazer de graça. Se um pastor morar longe, ele pode pegar um avião que o Mackenzie paga a estadia dele no hotel. É tudo dado. É tudo de mão beijada. Nós recebemos a providência de Deus constantemente como pastores dentro da igreja presbiteriana. E eu, como pastor da igreja de Valinho, sou extremamente abençoado. Recebo um excelente salário. Como é que eu posso não querer que quando eu fizer algo errado,
Que eu não tome na cabeça depois de receber tanto e ainda pecar contra o Senhor. Tem que tomar na cabeça. Eu preciso entender que Deus deu muito, então eu preciso entregar muito. E ainda que Deus tenha te dado um pouco, dedique esse pouco para a glória dele. E pelo amor de Deus, pare de pensar só em dinheiro. Eu insisto nisso, pense no seu tempo. Pense na atenção que você dá às pessoas. Pense em coisas simples que você sabe fazer. Eu sei fazer uma decoração, pastor. Vem deixar nossa igreja bonita. Eu sou agente de saúde. Vai ajudar uma família num lugar pobre aí, a aprender a se cuidar, a não pegar doença besta aí. Acredite em mim, tem gente precisando disso. Entre no lar de pessoas que são abandonadas e dá atenção para elas, que você vai ver que só a sua atenção já vale muita coisa para muitas pessoas. Eu nunca esqueço, no ponto de ônibus em São Paulo, era feriado de Corpus Christi, eu esperando no ônibus. E aí me chega um morador de rua, fala assim, meu amigo, que horas tem? Eu olhei assim e falei, 10h30. 10h30? Mas rapaz, rua vazia, não tem ninguém na rua, não tem trânsito, não tem nada. Eu falei, que hoje é feriado de Corpus Christi. Ele, cara, a gente vive nessa vida aqui que eu não sabia nem o que era, não sei nem que dia do mês, não sei nem que mês nós estamos. Então é Corpus Christi, Corpus Christi. Ele, poxa, e por que você está me tratando bem? Como assim? Não, porque ninguém responde minhas perguntas, as pessoas me dão as costas, você respondeu minhas perguntas. Eu falei, meu amigo, é só uma pergunta. Que espécie de pessoa eu sou que eu não posso te responder uma pergunta? Desculpa, eu não consigo visualizar o que o senhor está dizendo. Mas ele estava dando testemunho ali de que pessoas sequer dão atenção e que 1 minuto de atenção já fez diferença na vida dele, já tocou o coração dele. Não diga que você não tem nada a entregar. Todos temos. Todos podemos entregar algo. Entregue. Seja um voluntário do reino de Deus. Que toda a verdade da palavra de Deus possa se manifestar em sua vida, em todo tipo de atitude, em tudo que você faz. Porque todas as pessoas devem procurar isso. O Evangelho de Cristo já nos diz que se nós queremos ser perfeitos como é o nosso Pai Celeste, então devemos ser pessoas que estão prontas a dar, a doar. Porque tudo que temos que somos foi doado pelo Senhor. A própria razão da nossa esperança foi a doação do corpo do nosso Redentor.